corresponde do versículo 12 até praticamente o versículo 25, capítulo 25, e nós temos um grande espaço também a respeito da vida de José. José é importante porque foi o elo entre a vida nômade dos hebreus em Canaã e a sua vida sedentária no Egito. A importância da vida de José nos traz lições importantíssimas a respeito do cuidado de Deus, a respeito de como Deus tratou, como Deus é estrategista, no ponto que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, né? E de toda a ciência. Deus havia revelado a Abraão que sua descendência passaria 4 séculos em terra alheias. Os 400 anos o qual o povo de Israel passou no Egito, Deus já havia falado em Gênesis capítulo 15, do versículo 13 ao 16, Deus já havia dado essa profecia. Deus já havia falado que o povo dele passaria um período enorme em terras alheias, mas isso tudo já estava nas providências de Deus. A paciência de Deus esperaria até a maldade dos amorreus chegasse ao ponto máximo, antes de destruí-lo e entregar Canaã aos hebreus. É evidente também a necessidade de que Israel fosse para o Egito. A aliança matrimonial de Judá com uma cananeia e sua conduta vergonhosa descrita no capítulo 38 indica-nos o perigo que havia em Canaã e de que se os hebreus se corrompessem por completamente, se eles fossem diretamente para a terra de Canaã, a terra prometida, o povo seria corrompido pela idolatria. Mas Deus os leva para o Egito. Por que Deus os leva para o Egito? Porque as mulheres egípcias, elas odiavam pastores, homens do campo, e assim não se casaria com os judeus. Tudo já estava dentro dos planos do Senhor, levá-los para o Egito. E quando eles entraram no Egito, entrou 70 homens, mais as mulheres. E quando eles saíram do Egito, já saíram uma nação formada de 3 milhões e poucas pessoas. Olha só, no período de 400 anos, como o povo de Israel se multiplicou no Egito. Ali eles foram aprendendo o que seria uma nação. No Egito foi uma escola para o povo de Israel, o qual eles estavam aprendendo. Eles eram nômades, eles andaram descarrados por um lado para o outro, mas ali no Egito foi uma escola, o qual eles aprenderam lições práticas de uma nação. No Egito, os hebreus não seriam tentados a casar-se com as mulheres egípcias, ao se misturar com os egípcios, pois estes desprezavam os povos pastores. Está escrito em Gênesis capítulo 46, versículo 34. Além do mais, tão logo reconhecesse os planos israelitas estabelecessem e permanecessem em Canaã, de senhorasse da terra, os cananeus os teriam exterminado. Se eles fossem diretamente para Canaã, eles seriam completamente exterminados. Mas Deus os leva para o Egito, os prepara, eles se tornam um povo numeroso, ao ponto até mesmo do Egito ficar o quê? Preocupado, porque eles já eram muito mais pessoas do que o próprio povo do Egito. Deus usou José como um instrumento para levar a cabo o plano de transferir o seu povo para o Egito. Em toda a vida de José, destaca-se a providência divina. A palavra providência deriva-se do latim providere. Videre significa ver e pros antes, portanto quer dizer ver com antecedência ou prever. Deus ele vê com antecedência. Deus ele prevê tudo, e tudo está dentro da vontade de Deus. Nada foge do controle de Deus. Todo o universo, toda criatura, todos nós estamos nos planos de Deus e nada foge dos planos de Deus. Ele tem o controle sobre tudo. Ele já tinha antevisto que se o povo fosse direto para Canaã, seria exterminado. Se eles se casassem, se misturassem, a idolatria imperasse, o povo esqueceria que existia só um Deus, o Deus do povo de Israel. E Deus assim os preparou e Deus assim os levou. O dicionário de Olés define providência como condução divina dos eventos do mundo. E mais adiante, o próprio Deus como árbitro do universo. O dicionário de Aurélio diz: a suprema sabedoria com que
Deus conduz todas as coisas, e por extensão, o próprio Deus. Em nenhum outro relato da Bíblia, brilha mais a providência de Deus do que nessa história. Ela lança a mão dos desígnios distorcidos dos homens e os converte em meios para efetuar os seus planos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Nós vemos, a providência de Deus ao levar o povo, ao preparar o povo, ao que o povo viesse a ser numeroso, e dali já saíram uma nação formada de numerosos. Ali eles aprenderam as leis, eles aprenderam os estatutos de como rege, como uma nação é regida. E eles ali, ao entrarem na terra de Canaã, ao possuir a terra de Canaã, eles já saíram assim, já tomaram assim, uma forma de uma nação estabelecida. José é vendido pelos seus irmãos. No capítulo 17, o primeiro passo para situar José no Egito foi ele ser vendido como escravo por seus irmãos invejosos que o odiavam por vários motivos. José comunicou ao seu pai o mal que se propalava a respeito dos seus irmãos. Os seus irmãos faziam coisas terríveis, faziam as coisas no quais desagradavam a família, e eles ali um encobertavam o outro. E José vai e revela ao seu pai todas as atitudes dos seus irmãos, como os seus irmãos lidavam com o rebanho, como os seus irmãos vendiam o rebanho do pai, como o irmão trapaceava o pai. José tudo falava para o pai. José era transparente. José e os seus irmãos cada vez mais iam guardando rancor, guardando ódio de José, porque José estava entregando o pai dele, entregando os erros dele, falando os erros dos quais eles estavam cometendo. Aos 17 anos, foi enviado aos seus irmãos para aprender a pastorear ovelhas. José era o queridinho de Jacó, assim vamos dizer. Mas Jacó mandou também que ele fosse para o campo para que ele viesse aprender o ofício, para que ele se tornasse também um pastor de ovelhas. E o seu irmão falou: já vem lá o nosso queridinho do nosso pai, já vem lá o que está nos caguetando, já vem lá aquele que fala todas as coisas. Já havia uma rixa, já havia um ódio, já havia ciúme. A irreverência e a baixa moralidade deles escandalizavam. Os filhos mais velhos de Jacó haviam cedido a certas práticas pagãs, fato que se vê na conduta de Judá, relatada no capítulo 38. Parece que entre os filhos de Jacó, somente José manteve-se em alta conta as elevadas normas da religião do Senhor. Se José tivesse participado das conversações imundas e da conduta mundana, ele os teria aceitado como um deles. Mas José tinha já se preservado. Deus já via em José o quê? Aquele o qual estaria no futuro levando sua família para o Egito e ali viesse a ser numerosa. Jacó amava mais do que os outros seus filhos, pois José nasceu na velhice de Jacó e era o primogênito de sua esposa predileta, Raquel. Expressou abertamente o seu favoritismo, presenteando José com uma túnica de cores que lhe chegava até os calcanhares e as mangas que iam até as palmas das mãos. Nós vemos, que o mesmo erro que também o seu pai cometeu, Isaac, Jacó também estava cometendo um grande erro também, de privilegiar, de amar mais um dos seus filhos. Mas isso também estava tudo dentro dos propósitos de Deus. Estava tudo dentro dos propósitos de Deus, porque Deus já havia assim o designado, conforme nós vemos, Deus já havia providenciado, Deus já tinha visto com antecedência todas as coisas do qual estaria acontecendo. Qual foi o propósito de Deus ao dar-lhe estes sonhos? Os sonhos deram a José a convicção de que Deus tinha algum alto propósito para a sua vida, e mais tarde esses sonhos o sustentariam em seus longos anos de prova. Todos os sonhos que Deus deu a José na sua juventude com seus irmãos, conforme ele falou que os seus irmãos o adorariam, na forma de eles estariam reverenciando ele, estariam se culpando diante dele, pelos os seus irmãos: nós vamos te servir, nós vamos assim sermos os seus servos. Mas lá no Egito eles fizeram.
quando José, antes de reconhecer ele que era o irmão José, os seus irmãos se curvaram diante dele, e tudo José guardando aquilo no coração, sem poder revelar. Todos os sonhos foram sem revelar, todos os sonhos que José tinha foram ajudados, desde na prisão, desde antes de Faraó, desde todas as situações em quais José passou. Deus estava com ele, Deus estava sustentando, e Deus estava fazendo que ele viesse sim a prosperar. Ao enviar José a fim de obter informação acerca do bem-estar de seus irmãos, Jacó deu a eles a oportunidade que o esperava. Percebe, porém, que a mão de Deus o guiava mesmo no meio das mais paixões de seus irmãos. Havia se transferido de Siquém até Dotã, situado a 18 quilômetros ao norte. Dotã é uma palavra que significa poços gêmeos, e existe até hoje em Dotã excelentes abastecimentos de água. A importância da transferência deles reside em que Dotã estava uma rota das caravanas que se dirigiam para o Egito. Viu? Até mesmo eles estavam enviando o rebanho para um local, mas Deus os providenciou para que eles fossem para outro local. Naquele local ao qual eles foram, sempre passava caravanas os quais iam para o Egito. Tudo já estava dentro dos propósitos de Deus, até mesmo em conduzi-lo a pastorear as ovelhas, até mesmo ao levá-los para o local o qual Deus já havia designado. Tudo dentro dos propósitos do Senhor. Rubens se interpôs com a intenção de salvar José dos planos assassinos de seus irmãos. Como o filho mais velho, era responsável pela vida de José e parece haver tido maior consideração por seu pai do que os demais. Nós vemos aqui, até mesmo a interpelação do seu irmão Rubem, o qual os outros irmãos queriam o quê? Matá-lo. Mas Rubem falou: não, vamos vendê-lo. Jogaram e colocaram ele numa cisterna até que viesse uma caravana, o qual passou, então assim o venderam. Paulo quer falar alguma coisa? Não. Pode falar, meu irmão. Os ismaelitas chegaram no momento oportuno. Desta forma, Deus operou usando homens maus para levar José ao Egito. Homens maus para levar José ao Egito. A forma pela qual os irmãos atuaram mostra como a inveja e o ódio podem endurecer a consciência humana. Nós vemos muito isso, o ódio, a inveja, muitas famílias sendo desfeitas, muitas famílias acontecendo atrocidades, muitas famílias hoje, um matando o outro pela ganância, pelo ódio, pela inveja, e nós vemos isso hoje de uma forma assim assustadora, como tem acontecido nesses últimos dias, Se nós pegarmos hoje os noticiários, quantas coisas nós temos visto, e naquela época não era diferente. O ódio, a inveja, fizeram com que a família viesse a ser o que? Despedaçada, o qual, quando nós lemos no livro de Gênesis, como ficou a vida de Jacó, o entristecimento de Jacó, naquele período todo, quando os irmãos o trouxeram, falando que as feras haviam devorado José. Ele passou um período muito longo sem receber ninguém, ele passou um período muito longo com um coração amargurado, com um coração pesado, de ter perdido um filho. Nós vemos que a inveja, ela destrói, a inveja, ela acaba com uma família. O ódio que Satanás introduz no coração das pessoas faz com que as pessoas fiquem cegamente e não ouvem a voz de Deus. Os irmãos de José não ouviram a voz de Deus, o seu coração já estava fechado pelo ódio, pela inveja, o qual arquitetaram tudo isso. Mas Deus estava com a mão poderosa na vida de José. Em tudo Deus estava o livrando. Os irmãos dele tentaram matá-lo, Deus não, ele será atendido. Na casa de Potifar nós vemos, José, em tudo como José colocava a mão, Deus abençoava, ele prosperava. E na casa de Potifar nós vemos também ali José se preservando, aquela mulher tendo desejos por José, e José em todo tempo colocando o Senhor em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar da sua vida. Nós podemos ver aqui, José na casa de Potifar,
Os midianitas não venderam José a uma pessoa desconhecida que vivia em um lugar obscuro e distante da civilização. Em vez disso, levaram a própria capital do Egito e o venderam a Potifar, capitão da guarda real, pessoa de influência na corte de Faraó. Assim José foi colocado onde lhe seriam oferecidas as melhores oportunidades de conhecer os costumes dos egípcios, de ser iniciado na arte de governar e, sobretudo, de ser introduzido na presença de Faraó. Né? Nós vemos a boa mão de Deus estendida na vida de José. Ele não foi vendido para uma pessoa comum, ele não foi vendido para um local distante, mas ele foi vendido para o capitão da guarda de Faraó. Ele foi introduzido diretamente no Egito e ali ele já começou a aprender a governar. Ali ele começou a aprender as instruções do Egito, porque o Egito naquela época era a maior nação em tecnologia, a maior nação em arquitetura, em tudo. O Egito sobressaía em tudo. No Egito foi uma grande escola para o povo de Israel. Nós vemos, né, até hoje nas civilizações antigas, como o Egito ele se sobressaiu entre todas as outras nações ali ao redor, até mesmo na arquitetura, nas pirâmides, nos canais de irrigamento. O Egito foi uma escola profunda para o povo de Israel, um aprendizado em tudo. Certo? Quer falar alguma coisa? Pode falar, meu amado. Eu queria que o senhor só tirasse uma dúvida aqui. Na página 11 da apostila, no segundo parágrafo, tem a referência bíblica, Gênesis 34, versículo 4 ao 21. Mas está falando de José ou está falando do conflito de Jacó e os siquemitas? É o versículo 4 e o versículo... Gênesis 34, 4 ao 21. Aqui está falando de Jacó ou não? Deixa eu ver. 34, versículo 4. Aqui está falando do casamento do seu irmão. Quando ele teve a queda, envergonhosamente, desonrou toda a família. Aqui nos fala, né? Mas o Senhor cuidou de José no Egito, de forma que ele prosperava em tudo que fazia. Deus sempre concedia graças às obras dos seus senhores e eles prosperavam. Em Gênesis capítulo 34, versículo 4, nós temos: por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai, siga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo, souberam de tudo, ficaram. Aqui nós temos, né, até daquele relato, quando nós ver todo esse capítulo, nós vamos ver, né, como eles arquitetaram tudo para destruir todo aquele povo, que para eles se casarem, eles teriam que fazer a circuncisão como o povo de Israel, para que viesse entrar para a família, e depois que eles fizeram a circuncisão, todos estavam o quê? Debilitados, e foi os seus filhos de noite, mataram todos aqueles homens. Nós vemos, né, como foi a desonra, como foi pela sua filha ser dada em casamento. Nós vemos, né, toda aquela desonra que havia já estabelecido pelos seus irmãos, o mau caráter dos seus irmãos, como eles agiam vergonhosamente. Não, eu queria saber se na verdade a referência está dizendo sobre o assunto de José, que parece que está falando de outro assunto. De outro assunto. De outro assunto. Aqui por isso que eu até corrigi algumas coisas na apostila, eu passei. Essa apostila aqui já é antiga, isso aqui não está corrigida. Algumas coisas que essa apostila não foi feita por mim anteriormente. Algumas coisas eu comecei a tirar, essa aqui passou despercebida. Aqui está falando de outro assunto da sua filha ter sido desonrada por um outro povo, tá? Até no versículo 21, esses homens não são de paz, permita que eles habitem em nossa terra,
e faça comércio entre nós, e a terra é bastante lugar para eles. Está falando aqui a respeito do conflito entre os filhos de Jacó e os sequemitas, a respeito de Siquém, da introdução de um povo pagão com o povo de Jacó. Isso aqui está falando a respeito disso, tá? Aqui está falando desse conflito que houve. Aí nós temos, né, José na casa de Potifar, José na prisão. Nós temos José chega ao posto de primeiro-ministro, né? Nós vemos isso tudo acontecendo na vida de José no capítulo 41. Capítulo 41 de Gênesis. Sobre o sonho de Faraó. José interpreta o sonho de Faraó. Aí nós já vemos quando ele interpretou os sonhos na prisão, ele já foi levado, já saiu do cárcere, e ele já começou a servir a Faraó. Ele já começou a ter uma proximidade maior. Ele já tinha saído da casa de Potifar, tinha sido preso, e na prisão ele interpretou os sonhos dos copeiros ali na conversa. E depois, quando o copeiro e o padeiro estavam diante de Faraó, falou: lá na prisão tem alguém que pode interpretar os seus sonhos. Ali no capítulo 41 nós vemos, né, que José estava sendo já introduzido diante de Faraó, o qual, ao interpretar o sonho de Faraó, Faraó viu em José o quê? Um homem especial, um homem que tinha assim a cultura de interpretar sonhos. E nós vemos que Faraó via em José que a sabedoria não vinha dele, mas vinha do próprio Deus. O Faraó reconheceu isso. Por isso que o Faraó, que foi o amigo de José, era um Faraó que era ligado às coisas espirituais, às coisas de Deus. Depois da morte desse Faraó, que entrou outro Faraó, outra dinastia, e que o povo de Israel começou a ser perseguido. Aqui no capítulo 41 nos fala: ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho, e ele estava em pé junto ao rio Nilo, e quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, e foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, e nisso o Faraó acordou. Ele acordou assustado com esse sonho. O que poderia dizer? 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Aqueles 7 períodos de fartura que o Egito passaria, e depois mais 7 períodos de fome, de sede, o qual passaria. E quando José interpreta isso tudo, foi-lhe dada a oportunidade de que está mais próximo de ser um ministro. E ao ser ministro, José estabeleceu tudo conforme foi. Começou a guardar a comida, começou a ser um estrategista. Por isso que o autor Rose fala que ele era um idealista prático, um extrativista, que ele fazia as coisas tudo assim, de uma maneira pensada. José chega ao posto de primeiro-ministro. Ao contar 30 anos de idade, e depois de 13 anos de disciplina e preparação, ele passou ali, né, aos 17 anos ele foi vendido, 13 anos ele passou ali de preparação e disciplina, um período na casa de Potifar, outro período na prisão. Ali já havia se passado 13 anos que ele tinha sido vendido, 13 anos que ele estava sendo preparado na disciplina e preparação. Deus permitiu que José chegasse ao lugar onde podia honrá-lo. O Senhor deu a Faraó sonhos tais que nem os magos nem os sábios versados na antiguidade e sabedoria egípcia podiam interpretar. Aqueles sábios, aqueles homens, né, mais honrados do Egito, não conseguiram decifrar os sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó tinham continuado obscuro e eles não sabiam interpretar.
E aí foi dada a oportunidade a José. Então, o principal copeiro lembrou-se de José havia interpretado seu sonho na prisão. O faraó mandou chamar José. É de notar que José se negou a atribuir a si próprio qualquer mérito na interpretação dos sonhos. Pelo contrário, testificou abertamente acerca de Deus perante Faraó. Apesar de José não ter visto ainda o cumprimento de seus próprios sonhos e de haver passado longos e difíceis anos como escravo e depois preso, não havia perdido a sua confiança em Deus. Mesmo nesse período de 13 anos, no qual ele havia sofrido muito, passado por humilhações, ser acusado de uma coisa que ele não havia feito, José não esqueceu do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Mesmo diante de todas as provações, a fé de José continuava intacta. A fé de José continuava honrando a Deus. Quando ele teve a primeira oportunidade diante de Faraó, ele não atribuiu a sua sabedoria a ele próprio, mas assim o Deus o qual ele servia. Ele colocou, testemunhou de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus único, na frente do Faraó. Interpretou o sonho de Faraó como uma predição de 7 anos de boas colheitas, seguido de 7 anos de fome. Aconselhou também que se escolhesse uma pessoa prudente para fazer os preparativos necessários a enfrentar a fome, mas não sugeriu que fosse ele o escolhido. Provavelmente não suspeitava que o desígnio seria ele, né? Ele aconselhou o Faraó no qual escolhesse alguém que pudesse fazer esses preparativos, escolhesse pessoas, e ele não se indicou, né? A palavra de Deus nos diz, né, que os últimos serão os primeiros. Ele não se colocou, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não. Você prepara uma pessoa, escolhe uma pessoa, mas Deus usou o quê? Faraó falou, não, é José. José é a pessoa ideal. José, por isso, né, que a palavra de Deus nos fala, né, que nós temos que ser prudentes, até a palavra de Deus lá é Jesus falando, né, que os primeiros assentos, uns querem logo sentar, logo querem estar à frente de tudo, não. Deixe ser alguém te escolher, nunca se coloque em primeiro, né, porque Deus honra cada um de nós, né. Se nós colocarmos a nossa sabedoria em primeiro lugar, o nosso ego, a nossa vontade, muitas das vezes Deus permite que venhamos descer para depois subir, né? E José ele não se colocou, não, eu sou essa pessoa ideal, não, escolha alguém, e Faraó escolheu José. Faraó e seus servos foram de grande maneira impressionados pelo fato de que o Espírito de Deus residia em José, de modo que a sabedoria do jovem hebreu não era humana, mas uma operação sobrenatural de Deus. Tanto Faraó, quanto os seus servos, quanto os egípcios, viam em José que a sua sabedoria era uma sabedoria vinda do próprio Deus, uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria o qual as pessoas podiam ver Deus em José. Deus em José. Suponho que a ascensão de José foi facilitada porque também nesse período ocupava o trono do Egito, a dinastia que são comentários, né, que falam. Mas não, nós vemos que foi a mão de Deus operando. Pulando um pouquinho de José, todo o período, vamos passar para o Êxodo, conforme nós temos na nossa apostila. É bom que os irmãos todos estejam estudando a apostila em casa, né? E na sala de aula nós estamos apenas comentando algumas partes, né? Mas que os irmãos possam estar em casa, estudando, pesquisando, anotando as dúvidas, colocando numa folhinha para que em sala possamos assim estarmos conversando, estarmos escrevendo dúvidas, tá? Os irmãos possam estar assim em casa mesmo, escolhendo mesmo a apostila junto com a Bíblia, lendo, meditando, vendo. O Êxodo. O povo de Israel viveu bem no Egito por muitos anos, mas no passar do tempo, José morreu, Faraó morreu, um novo rei passou a governar o Egito. Aqui nós vemos, né,
que uma nova dinastia entrou para governar o Egito. Um faraó o qual era completamente idólatra, um faraó completamente que se opunha a tudo que se falava de Deus, porque ele se considerava o próprio Deus para o povo do Egito. Esse faraó que entrou era um faraó de uma outra família, de outra linhagem, uma família com o coração completamente duro, que começou a passar a perseguir o povo de Israel, começou a oprimir o povo de Israel. O faraó temeu e começou a oprimir os filhos de Israel, colocando como escravos sob uma dura cerviz, uma dura servidão. Esse faraó que entrou, começou a ver que o povo de Israel era um povo muito numeroso, um povo mais forte, que se eles se rebelassem, eles poderiam tomar o Egito com uma facilidade tremenda. E o povo de Israel, eles tinham as mordomias do Egito até então, antes desse faraó. Eles tinham toda a mordomia, mas esse faraó que entrou começou o quê? A oprimir, colocou o povo de Israel como escravo. Como escravo, começou a colocar uma dura servidão, começou a colocar eles para fazer serviços pesados, subjugando, cada vez mais oprimindo, cada vez. Aí que começa o quê? O clamor do povo de Israel. Já estava chegando o fim daqueles 400 anos, no qual Deus já havia falado a Abraão que o povo dele passaria 400 anos em terra alheia, seriam preparados. Mas aí com esse clamor, o povo começou o quê? A entender que existia um Deus. Eles estavam acomodados, eles estavam tranquilos, mas com a servidão, eles começaram a invocar Deus de novo, começaram a buscar Deus, e o clamor do povo começou a subir até Deus. O povo começou a reconhecer: não, nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que é contra toda idolatria, que é contra toda um homem vir falar que ele é Deus. Nós servimos o Deus verdadeiro. E começou a subir o clamor do povo. E nessa época, Faraó mandou matar todas as crianças que nascessem, homens dentro dos israelitas. Mas uma delas escapou, sendo colocada por sua mãe em uma cesta no rio. Esta criança foi encontrada pelas servas da filha de Faraó, que o adotou, foi chamado Moisés, sal das águas. Interessante vermos que Moisés teve um período de 3 fases de vida. Ao primeiro ano de vida dele, de 0 a 40 anos, ele foi criado na família real. Ele foi criado pela filha de Faraó, o qual ele estaria sendo preparado também para tomar posse do Egito, ser um faraó, porque até então ele foi criado com todas as regalias, todo aprendizado, nas 3 fases de vida de Faraó. Viveu 40 anos entre os príncipes do Egito, conhecendo toda a ciência e toda a instrução. E de 40 a 80, ele foi para o deserto como pastor de ovelhas em Midian. E nesse período de 40 a 80, Deus o foi preparando para o quê? Que ele, ao matar o egípcio, ele precisou fugir. E ao fugir, ele foi para o deserto. E ali Deus foi preparando Moisés o quê? A ser um líder, a ser aquele homem o qual estaria tirando o povo dele do Egito, livrando o povo dele de toda a escravidão. E nós vemos, que ele tinha a sabedoria dos egípcios. E com isso ele começou a confrontar Faraó, começou a colocar, e Deus assim faz com que ele viesse a conduzir o povo até a terra prometida. O êxodo significa saída. É a versão grega. Deu ao livro esse título porque ela narra o grande evento da história de Israel, a saída do povo de Deus do Egito. O êxodo é o elo indispensável que une de forma inseparável o Pentateuco.
continua a história dos hebreus iniciada em Gênesis e no mesmo estilo inigualável este acentuado elemento pessoal. É a figura de Moisés que domina quase todo o relato do Êxodo. Os assuntos do sistema sacerdotal e da lei da santidade, iniciados em Êxodo e por sua vez se desenvolvem em Levítico. Também a história da caminhada de Israel para a terra prometida, o qual constitui a maior parte de números, encontra-se o princípio em Êxodo final. Acha-se em Deuteronômio um eco tanto em de números como do Êxodo. Nós vemos aqui, né, o Pentateuco, escrito por Moisés, os 5 primeiros livros, e também o livro de Jó, foi escrito também por Moisés. O Pentateuco nós vemos, né, toda a narrativa, Moisés escrevendo Gênesis, todas as suas histórias, e uma parte do Pentateuco também não foi Moisés, né, que Moisés depois morre e também dá continuidade, né, por outros escritores. E quando nós vemos aqui, a antiga terra dos faraós abrangia o estreito do vale do rio Nilo, ao norte, iniciasse-se a extensão de Asmã, perto das primeiras cataratas, até o delta do Nilo, e desemboca no mar Mediterrâneo. Ocupa 950 quilômetros. A agricultura do Egito dependia da regadura do Nilo e do sedimento de suas águas transbordantes. Deixavam retirar-se depois de inundar o vale. Em cada lado desse vale há um deserto, desprovido de quase toda forma de vida, né? Nós vemos, né, que o Egito, o rio Nilo, ele banhava, e nas inundações ele regava toda a terra. Era uma terra muito fértil, era uma terra de muita agricultura, de muita riqueza, A história do Egito remonta aproximadamente ao ano 3000 a.C., quando o reino do Vale do Nilo e o reino do Delta foram unificados pelo brilhante rei Menes. 30 dinastias ou famílias reais reinaram durante os 3000 anos até 300 anos antes de Cristo. A cidade de Mênesis, situada entre o Delta e o Vale do Nilo, foi capital do reino até que transferiu o governo da região para o sul de terra, na época do Novo Reino. Nós vemos, né, que todos esses reis do Egito foram todos eles dotados de muita sabedoria. Era a maior, conforme nós temos hoje, né, os Estados Unidos, a maior potência. A maior potência na época era o Egito, tanto com exército, como da agricultura, da arquitetura. Toda a tecnologia se concentrava-se no Egito. E ali nós vemos, né, como hoje nós vemos Israel. Israel hoje, nos nossos dias atuais, nós vemos, né, um país pequeno, mas com uma sabedoria imensa. Nós vemos em Israel os melhores médicos, nós vemos hoje as melhores medicinas, né? Porque Deus preparou tudo, Deus foi mostrando tudo, Deus foi capacitando, Deus foi assim, aperfeiçoando, Deus foi dando. O pastor Faria já está subindo, já está terminando a aula, né? Nós vemos, né, isso tudo conforme Deus foi fazendo, os propósitos de Deus. Bom, eu gostaria de estar falando a respeito, antes de terminarmos a minha aula, a respeito das pragas do Egito. Vocês possam estar estudando em casa, tá? As pragas do Egito, né? Todas essas pragas, 10 pragas que Deus deu para livrar o povo do Egito, todas as pragas foi para detonar uma divindade do Egito. Todas as pragas foi para desmontar toda idolatria do Egito. Quando começou principalmente no rio Nilo. O rio Nilo era venerado. O rio Nilo era a fonte de vida. Ele que banhava toda a terra, ele que dava todo o alimento, né, que sem água não se produz nada. Sem água não há plantação, sem água nós não sobrevivemos, né? A água é essencial à vida. E Deus vai e toca no principal da agricultura, no principal
de veneração, eles tinham as águas do rio Nilo como Méfis, as afetividades, a deusa da afetividade, eles tinham tudo ali naquela veneração. Quando Deus transforma a água do rio Nilo, né, as águas viram sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 24. A primeira praga, a transformação do Nilo, de todas as águas do Egito em sangue, causou a desonra ao deus Nilo, o Ra, que a morte dos peixes no Nilo foi também um golpe contra a religião do Egito, pois as artes, né, até mesmo as especiarias, eles mumificavam os peixes, eles adoravam os peixes, e Deus atinge ali com a primeira praga no rio Nilo. Desonrou o quê? Um deus deles. As rãs, a segunda praga. A rã, tida como símbolo da fertilidade e do conceito egípcio da ressurreição, era considerada sagrada. Era considerada a deusa Eguete. Assim, a praga das rãs trouxe desonra a essa deusa. Né? Nós vemos, né, que Deus foi atingindo cada deuses pagãos, né, os quais eles adoravam. Deus foi ali tocando, mostrando ali o poder dele, mostrando que ele é o Deus único. E na terceira praga, quando nós vemos, né, a praga dos piolhos, né? A terceira praga resultou-se em os sacerdotes, os magos, reconhecer a desonra, quando se viram incapazes de transformar o pó em borrachudos, né, por meio de suas artes secretas. Né? Nós vemos ali Deus desonrando o que? Os sacerdotes de Faraó. Eles não conseguiram o que? Fazer com que ele viesse transformar aquilo também. Eles foram desonrados, aquelas pessoas que eram veneradas pelo povo, o qual o Faraó vinha, se concitava a eles não foram capazes de aniquilar aquela praga, eles foram desonrados. E nós vemos, né, na quarta praga, as moscas. A linha de demarcação entre os egípcios e os israelitas veio a ficar nitidamente traçada da quarta praga em diante, né? Do povo do Egito, onde eles moravam em Gozém, nada acontecia, não tinha nenhuma mosca, não tinha nenhuma praga, mas naquela linha de demarcação para o território do Egito, tudo ali estava contaminado. Eles viram nitidamente o que? A mão de Deus, Deus operando, o povo está sendo livre, só nós estamos sendo pesados a mão. Enquanto os enxames de mosca invadiam os lares dos egípcios, os israelitas na terra de Gozém não foram atingidos pela praga. Deus algum pôde impedi-la. Os deuses pagãos, os deuses do Egito não pôde impedi-los. Mesmo Patá, criador do universo, o Tote, senhor da magia, Deus feriu ali dois deuses dele. O Patá, o criador do universo, o qual eles adoravam, eles tinham um Deus que eles falavam que era o criador do universo, e o Tote, senhor da magia. Eles não conseguiram fazer com que aqueles dois deuses dele fizessem com que viesse exterminar a praga que Deus havia mandado. Na quinta peste, a quinta praga, sobre os bois e vacas, né? A praga seguinte, a pestilência no gado, humilhou os deuses como serafins, o ápice, deuses sagrados dos mentes. Eles adoravam o gado, eles tinham as deusas como as deusas vaca e o Ató, que é o Deus do céu. Todo o gado do Egito morreu, mas nenhum gado dos israelitas morreram. Somente dois egípcios. Né? E ali Deus desonrou mais três deuses deles. Deus ali fez com que três deuses deles viessem o quê? Cair completamente a descredibilidade. Não viesse ser adorado, não viessem os deuses deles, eles foram, começaram a invocar os seus deuses, e os seus deuses nada puderam fazer. Foram mais deuses desonrados. Nós vemos, né, na sexta praga, feridas sobre úlceras, né? Deus nesta praga zombou ao Deus e à rainha do céu do Egito, Aneis. Moisés jogou o pó para o céu e que deu tumor ulcerosos na pele do povo, que doeu muito, doeu por demais, né? Os magos também pegaram as doenças e não puderam adorar a sua deusa. Deus ali, né,
fez com que mais um deus do Egito, essa deusa, a Neith, fosse desonrada. E eles não puderam fazer com que os magos, assim como eles também pegaram, os sacerdotes também pegaram, eles não puderam fazer nenhuma magia, não puderam fazer nada. A chuva, a sétima praga, a chuva de pérolas, a saraiva, né? A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. O Íris, a deusa da água, e Osíris, deus do fogo, né? Esses dois deuses também não puderam fazer nada, não puderam conter aquelas saraivas que vieram cair, aquelas pedras de fogo que vieram cair, consumiram completamente a vegetação, a agricultura. Esses deuses deles não puderam impedir o poder de Deus. A oitava praga, os gafanhotos, né? Deus já havia mandado a saraiva, já estava praticamente destruída a vegetação, a agricultura, e Deus aí envia outra praga dos gafanhotos, que veio consumir tudo mesmo por completo, né? A praga dos gafanhotos significava uma derrota dos deuses, e segundo se pensava, garantia a abundância de colheita. Deus encheu o ar de gafanhotos, os deuses egípcios, Shu, Deus do ar, e Sobek, Deus dos insetos, não puderam fazer nada para impedi-los. Não puderam fazer nada para impedi-los. E para cada atividade, para cada coisa do Egito, existia um Deus, os quais eles adoravam, os quais eles reverenciavam. Para tudo existia um Deus, né? E Deus foi ali mostrando. E na nona praga, a escuridão total, as trevas. Com esta praga, Deus derrubou o Deus principal do Egito, Ra, o Deus do sol. A palavra faraó significa sol. Ele era considerado um Deus. O próprio faraó, ele era considerado um Deus, um sol, aquele que dava o brilho, aquele que iluminava tudo. O faraó era considerado o Deus do sol, o que dava toda a iluminação, que dava todo o resplendor. E Deus, quando vai e envia trevas, o próprio faraó ali o que? É desonrado. Ele mesmo caiu na escuridão. Deus envia ali, Deus foi a cada Deus foi ali detonando, e chegou-se no Deus principal, o faraó, como eles viam o faraó como um Deus, idolatravam ele como Deus, e ele mesmo caiu na escuridão. O Egito ficou em trevas sem ver nada. Durante 3 dias Israel ficou na luz. Incrível. Naquela delimitação, eles viam em Israel o sol brilhar, tudo claro, mas naquela delimitação para o povo do Egito, treva intensa. E eles viram ali o que? O poder de Deus. E a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Inclusive entre os animais dos egípcios, a morte dos primogênitos resultou na maior humilhação para os deuses e as deusas do Egito. Os governantes do Egito realmente chamavam-se a si mesmos como deuses, filhos de Ra e Amon, a deusa mulher. Deus destruiu todos os falsos deuses do Egito. Na morte do primogênito, Deus mostrou que ele tem na sua mão todo o poder da morte e da vida. Deus mostrou ali todo o poder que ele tem, todo o controle sobre a morte e sobre a vida. E nós vemos ali, né, Faraó sendo completamente humilhado, e todo o povo do Egito humilhado perante o Deus Todo-Poderoso. E com isso Deus faz com que Faraó venha deixar o povo de Israel sair. Tá? Estou encerrando um pouquinho a aula agora, porque o pastor Faria já está ali a posse, senão vocês não vão ter o seu horáriozinho de lanche. Hoje tem ceia, eu tenho também que descer para... Pastor, o gafanhoto, ele desonrou Deus do ar, é isso? Na praga do gafanhoto. Praga do gafanhoto? É. Os gafanhotos, os deuses egípcios do ar e dos insetos.
Deuses Luar e Celeste, Deus dos infernos. Obrigada. Da apostila que antiga não foi feito por mim, não. Eu tenho usado mais o livro mesmo, entendeu? É mais concreto. Pastor, a palavra faraó significa sol. Sol. Ele era considerado o deus da iluminação, que iluminava tudo. E ele caiu em descrédito completamente. Ele mesmo não pôde fazer nada. Ele não foi desonrado. Diante do seu povo, ele não pôde trazer a luz. Obrigada. Irmãos, se vocês quiserem já ir para o lanche de vocês, tá? Pastor Gabriel acabou para. Oi? Vamos sim, isso. Amém. Paulo, olha o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, primeiramente entrando na vossa presença, nessa manhã comigo, Pai, eu quero aqui, Pai, estar agradecendo ao Senhor, Pai, por esse dia abençoado, por esse dia produtivo, quero, Pai, estar agradecendo ao Senhor por essa aula, Pai querido, Pai amado, que viemos, Pai, extrair o máximo, Pai, de tudo, Pai, que tem sido nos ensinado. Pai, quero te apresentar, Pai, o pastor José Cláudio, Pai, quero te apresentar o pastor Bruno, o pastor Faria, Pai querido, Pai amado, quero te apresentar a vida, Pai, de cada um que aqui se encontra, Pai querido, Pai amado, que viemos, Pai, concluir, Pai querido, Pai amado, o nosso período aqui, Pai, nessas aulas, Pai, que possamos, Pai, extrair o máximo, Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa aula, Pai querido, Pai amado, eu quero, Pai, também que haja apresentar, Pai, a próxima aula, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Pai, só tem nos sustentado. Pai, até que seu Pai só tem dado força, Pai, para seguir na caminhada. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Pai, em meio de luta, Pai, em meio de dificuldade, Pai, só tem, Pai, nos fortalecido. Pai querido, Pai amado, eu quero te apresentar, Pai querido, Pai amado, a vida daqueles irmãos, Pai, que não estão podendo, Pai, estar presente nas aulas, Pai, mas que estão acompanhando pela internet. Pai querido, Pai amado, eu quero te apresentar também para aqueles irmãos, Pai, que pararam, Pai, no meio do caminho. Pai, em nome de Jesus, que eu possa estar visitando a cada um, fortalecendo. Meu, muito obrigado, Pai, porque, Pai, até aqui, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Pai, continue nos fortalecendo, para que venhamos, Pai, chegar até, Pai, com o nosso fim, Pai, até o fim desse curso. Pai, querido, Pai, mas em nome de Jesus, joga por terra, Pai, todas as barreiras, joga por terra todos os empecilhos, Pai, joga por terra, Pai, tudo aquilo que porventura para o nosso adversário, Pai, tentar criar, para nos tirar do foco. Pai, querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia abençoado na Tua presença. Essa oração que te fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pudesse dar uma pausazinha de novo. Meus irmãos, esse livro aqui, quando eu fiz seminário há 30 anos atrás, foi esse